e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Por que ela não caiu, igreja? Por que ela não caiu? Por que ela não caiu? Calma aí, vamos lá. Por que ela não caiu? Estava alicerçada na rocha. Porque ela estava alicerçada na rocha. Ela tinha um alicerce. A rocha aqui, quem é a rocha? É Jesus. Então, pode vir o vento que for, pode vir o temporal que for, pode vir o furacão Katrina, pode vir o furacão Madalena, pode vir o furacão, seja lá qual for, não vai cair. Pode vir uma ressaca, pode vir ali um mar, e aquela casa permanecerá inabalável. Mas olha o versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que aconteceu com essa casa? O que aconteceu com essa casa? Ela? Só isso? E foi? Foi grande a sua queda. Olha que interessante. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente começa a ensinar uma novidade de vida. É o nascer de novo. O que é o nascer de novo, se não nós desconstruirmos aquilo que aprendemos para sermos reconstruídos agora segundo a vontade de Deus? Quem faz isso é o Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Então, o nascer de novo é a mesma coisa que uma criança que nasce. Essa criança, ela requer cuidado dos seus pais. Mas a partir do momento que ela começa a andar e começa a perceber, ela já reconhece sons, ela ainda não consegue entender a formação de letras, ela não consegue às vezes verbalizar de maneira correta, mas ela já consegue se comunicar, ela já consegue pedir, ela já começa a perceber de determinada maneira como é a vida. E essa criança vai crescendo e vai crescendo. E essa criança, quando ouve a direção dos seus pais, a probabilidade de ela ser uma pessoa que não vai ter problemas na adolescência e na vida adulta é muito grande. Porém, aquelas que não ouvem, ou os filhos desobedientes, acabam colhendo consequências. E o que Jesus ele está falando com isso? Hoje, diante da soberania divina, eu quero trazer uma direção que o próprio Senhor Jesus nos trouxe. Porque se você quiser estabelecer a sua vida naquilo que você acredita, naquilo que você acha, você precisa tomar cuidado, porque existem bases as quais nós alicerçamos que são bases movediças. O que é uma base movediça? É algo que se move naqueles desenhos que a gente assistia quando era pequeno, que a pessoa caía na areia movediça. Então o que a areia movediça fazia? Ela se movia conforme você vai tentando sair e você vai se afundando. Então existem bases que são movediças, que ela vai engolindo, e ela vai engolindo a nossa existência. Então são bases que até podem dar a sensação de que quem constrói sobre ela é o forte. Mas Jesus ele diz ironicamente o contrário, pois quem constrói nessas bases são aqueles que estão do lado contrário da vontade de Deus. E eu quero falar um pouco sobre essas bases movediças que nós precisamos tomar cuidado para não levantarmos a nossa casa, a nossa vida sobre tais bases. Qual é a primeira base movediça? Repita comigo. Quem levanta uma construção sem projeto e sem planejamento. Então essa é uma base movediça. Pessoas que levantam uma construção sem projeto e sem planejamento. Olha o que Jesus ele diz em Mateus 5, verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então quem não sabe para onde vai, também não sabe onde vai parar.
É uma falta de forma moral, falta de arquitetura, de projetos, de princípios, de coisas bem definidas e com referências. Jesus está dizendo que não veio ensinar um projeto sem referência, sem rumo. Pelo contrário, ele veio para cumprir e ensinar o projeto encarnado, do Deus encarnado. Ele fala de vida sem valores e sem princípios que deixam a alma sem forma e vazia. Então, há valores. Valores são a alma do comportamento e princípios são expressões sistemáticas que constroem em nós algo concreto. Coisas concretas que assumimos em nossas relações mais distintas. Então, os princípios da palavra deviam ser referência para a vida em todas as gerações. Eles não serão abolidos e revogados. Será para todas as gerações, para a nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos e de todos aqueles que viverem nessa terra. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. Então a gente pensa que a modernidade, as relativizações, as descobertas e invenções, as transformações sociais, trouxeram uma espécie de álibi para as nossas próprias vidas. Então nada vai relativizar a palavra de Deus, aquilo que foi revelado, aquilo que Jesus disse enquanto esteve encarnado. É esse o projeto para a sua vida, antes de mais nada. Você agora é um filho de Deus e você está livre da condenação do pecado. Então Jesus ele diz, não se enganem, eu não vim para dizer que não será assim, minha palavra veio para ser cumprida e quem não levar a sério será arruinado pela própria vida, pelos seus próprios passos, pelas suas próprias atitudes. Parte da calamidade dos dias tem a ver com a falta de valores básicos. E nesse sentido, essa teologia evangélica existencial do sentir no coração é uma desgraça. Porque não tem mais a palavra do Senhor em suas vidas. As pessoas não conhecem mais a palavra da maneira que deve ser conhecida, porque não se estuda mais palavra. Você quer ver um exemplo? Se abrirmos uma escola bíblica dominical aqui, pouquíssimas pessoas virão. Se dissermos que vamos criar um grupo de estudo bíblico nos lares, a adesão será baixa. As pessoas hoje querem profecias ao seu respeito. É a subjetividade do eu sentir no coração. Construa essa casa sem planta. Vai fazendo acréscimo e verá onde tu vai parar. Como disse o Senhor Jesus, na ruína. E grande será a sua queda. Uma segunda base movediça. Diga assim, quem constrói usando lixo emocional, psicológico e existencial. Olha o que diz Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Antipatia é o oposto ao simpatizar. Esse não gostar de graça que habita a cabeça de muitos de nós, eu não vou com a cara desse homem, eu não vou com a cara daquela mulher. Isso é característico, Leandro, Miriam e Fabiano, do antipático. Daquele que não tem a capacidade de ser alguém que gera simpatia. Jesus ele fala de uma sequência nesses versos. Primeiro ele diz, há uma sequência existencial, colocando o lixo na base do ser. A antipatia do não gostar. Sem motivo algum. Isso tem um poder enorme de se converter em ira. E ela tem um poder imenso de se tornar ódio. Em palavras agressivas. Ele usa insultos que se convertem em algo mais podre. O desprezo. Chamar o irmão de tolo. Desprezo, se você não sabe, é a mais sofisticada manifestação do ódio. Quantos estão vivendo situações semelhantes? Agressividade, palavras, insulto, desprezo, descendo essa escada sobre a podridão desse lixo existencial que gera duas consequências destrutivas no homem. A primeira delas, repita comigo, rompe o relacionamento com Deus. Mateus 5, 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. E em segundo lugar, Jesus diz que essa pessoa
transforma a sua mente num cárcere, onde o condenado é ela mesma. O algoz também. Mateus 5:25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui Jesus descreve a situação de um ser que é levado para a cadeia. É uma punição que começa aqui agora. A nossa própria vida se aferrolha debaixo do ódio. Ela fica entulhada debaixo dessa montanha de coisas apodrecidas, para se autopunir, para se autodestruir, se maltratar a si próprio. Então qualquer um que constrói a base sobre esses sentimentos está fadado à ruína. Gente que não gosta com facilidade, gente amarga, azeda, espinhosa, gente doente. Gente que quando você olha para a pessoa nem te cumprimenta. Agora existe uma outra base movediça muito perigosa, que você não deve construir a sua casa, a sua vida sobre ela. Repitam comigo: não construa um castelo de fantasias do prazer. Ou seja, em outras palavras, não erga sua casa sobre as plantas das traições. Mateus 5:27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu um adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui Jesus ele fala da fantasia da mente do devaneio, da viagem sexual que não para em momento algum, no invadir a intimidade do outro. O adultério é a causa das separações. As pessoas elas vivem em mundos paralelos, gente influenciada pelas redes sociais. E o adultério arruína muito mais que o casamento, mais do que a relação conjugal, arruína a família, tira o respeito dos filhos, do próximo e fragiliza a base emocional do ser. Gente adoece pela culpa. Então cuidado ao brincar com fantasias. E hoje a gente vê isso muito nas redes sociais. Isso é muito perigoso. Hoje é muito fácil. Hoje o conteúdo é muito fácil. Eu lembro que na minha época, para quem queria procurar essas coisas, você tinha que encontrar alguém maior de idade numa banca e comprar uma revista. E ainda na revista não era tudo aquilo que você tinha de informação. Hoje, na palma da sua mão, no celular, você tem acesso a tudo quanto é promíscuo. Isso é muito perigoso. Porque, às vezes, a pessoa fala: não, eu amo minha mulher, eu tenho esse probleminha. Meu irmão, o inimigo, ele é sorrateiro. Às vezes, um simples olhar numa rede social. Ali, como Jesus disse, o adultério, ele não começa nas vias de fato. Ele começa no desejo. E quando você alimenta esse desejo carnal, consequentemente, lembra da luta, espírito e carne? No dia da tentação você vai cair. E aí, meu irmão, minha irmã, aí é vergonha. Vergonha para o homem, vergonha para a mulher, vergonha para os filhos, vergonha para a família. Então, cuidado para não construir um castelo de fantasias do prazer. Uma outra base movediça, repitam comigo: não construa coisas inconsistentes. O que são coisas inconsistentes? Falta de poder para cumprir nosso juramento e promessas. É aí que surgem os mecanismos de fuga de responsabilidade. A pessoa culpa o céu, o inferno, mas tira de si toda a responsabilidade. Mateus 5:35 e 36,
nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. As consequências finais das mentiras caem na cabeça do inconsistente, nada tem procedência maligna que a mentira explícita ou maquiada pelo sagrado. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, o que passar disso vem do maligno. Então, inconsistência de palavra no casamento, na abordagem, na conversa, perderam a confiança. Não acredito mais, não levo mais a sério, não há consistência, está construindo com barro, mentira, falta de verdade. Olhe para o seu relacionamento e veja a falta de consistência nas suas amizades, nas desilusões que tem gerado a si mesmo. Não acredita mais nem no que você diz. Vê se dá para erguer um projeto assim. Você não vai conseguir, porque é uma base movediça. Uma outra base movediça, repita comigo: nunca construa um tribunal de justiça ao invés da casa da paz. São pessoas que transformam seus projetos cheios de pesos e medidas. Estabeleça essa lei fria do toma lá da cá, para você ver onde você vai parar. Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então esse ping-pong relacional, tocou no meu olho, arranca o seu. Construa sobre isso e veja a ruína. Não me deu o sal, não dou a faca. Não abriu a porta do carro, não faço nada. Começa nessas pequenas coisas e vão tomando grandes proporções. Tudo começa, vou falar a verdade aqui, vou rasgar o verbo. Tudo começa numa cueca suja. Eu estou falando besteira. Sentido de justiça tem como ponto de honra a autodefesa. Sempre tem que ganhar o argumento, não importa o que seja. Com o perverso a gente não resiste, a gente dá outra face. Quem pode inibir o perverso? Há homens e mulheres perversos no casamento que não dá para resistir, que você nunca vai ganhar. Então, entre querer ter paz e ter razão, é melhor você ter paz. Porque quanto um não quer, 2 não brigam. E a gente precisa entender isso. Tem uma outra base movediça, repita comigo: nunca construa fachada para inglês ver. Mateus 6,1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. São os famosos exteriorismos virtuosos. Não adianta nada mudar por fora e continuar podre por dentro. Não adianta colocar aqui a camisa 100% Jesus, mas por dentro você é um 100% humano, maligno, inclinado para o mal, preso nas garras de Satanás. Não ouve mais música do mundo, para de beber, mas continua o lixo de sempre. Casamento, cara que faz de conta, gente que vive de aparência. Nossas grandes autoexaltações são nossas mais frágeis e vulneráveis áreas da vida. 7ª base movediça. Diga assim: nunca construa um investimento de vida na base do ter. Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Outro fundamento movediço é a obsessão pelo ter e manter o ser saudável. É difícil, a razão disso é o que te escraviza quem possui. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, dos versos 25 ao 34, Jesus ele fala da ansiedade, consequência da ânsia pelo ter. Ansiedade da vida. O ansioso é aquele que consegue a façanha das trágicas possibilidades do futuro já agora no presente. Não está acontecendo, mas ele vive agora.
sempre consegue nos roubar o presente e drenar nossas forças. São casais postergando o encontro de amizade, de aconchego, de compreensão, de abrir um espaço, sempre postergando isso. Então, quando tivermos 2 carros, será mais fácil. Quando tiver isso, seria melhor. Ele ganha, e ele tem, e mais, e quanto mais ganha, menos ele é. A gente precisa tomar cuidado com isso. 8ª base movediça, eu estou acabando. Repita comigo. Não construa a sua casa sob a falta da generosidade e da mesquinharia. Então, edificação sobre coisa apertada, sobre coisa estrita, limitação, contas, centavos, atitudes, gestinhos, tornam a essência de todas as coisas. Casamentos infelizes porque se construíram assim na limitação. É tudo no jeitinho, um minutinho, um beijinho, um amorzinho. Gente que não tem a casa na rocha, mas na favela do mundo espiritual. Não amor que sobrevive em lugares apertados. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Que a gente precisa abrir mão do nosso eu para nós sermos generosos em tempo, em ações, em atitude, em tudo. 9ª base movediça. Essa é forte. Essas 2 últimas, eu termino aqui, são fortes. Diga assim: não construa a sua casa num chiqueiro. Mateus 7, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Então, uma das coisas mais autodestrutivas é a indiscrição. É o que pega coisas preciosas e joga para fora. Preciosidades do ser, intimidades da vida. Gente que é comida e dilacerada porque jogaram pérolas aos porcos. Gente que abre a sua intimidade com qualquer um, fala as suas intimidades para qualquer pessoa, inclusive para pastores, irmãos. Adultérios começam assim: compartilhem intimidades com colegas de trabalho, porcos de trabalho ou porcos de chiqueiro. Cuidado com quem você se abre. Cuidado de expor, talvez, uma fragilidade sua. Não dê pérolas aos porcos. 10ª e última base movediça. Diga assim: não construa uma casa sem um profissional. Ou, em outras palavras, contrate um engenheiro sem diploma para você ver aonde vai a sua casa. Mateus 7,15. O que Jesus diz? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Só para a gente fazer um check-up aqui, eu falei aqui de 10 bases movediças, nas quais nós não podemos construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa existência. Caso contrário, nós estamos fadados à queda, à ruína. E se nós não colocarmos em prática, é isso que acontece. Então vamos lá. Quais são as 10 bases movediças que o Senhor Jesus ele fala no Sermão do Monte, que nós trouxemos aqui nesta manhã? Primeiro, levantar uma construção sem projeto e sem planejamento. Segundo, construir a sua casa usando lixo emocional, psicológico e existencial. Terceiro, não construa o castelo das fantasias do prazer. Quarto, não construa em coisas inconsistentes. Quinto, quem constrói um tribunal de justiça ao invés da casa de paz. Sexto, quem constrói fachada para inglês ver. Sétimo, quem investe sua vida na base do ter. Oitavo, quem constrói sob a falta da generosidade, da mesquinharia. Nono, quem constrói sua casa no chiqueiro. E 10º, quem contrata um engenheiro sem diploma. Nós estamos sim vivendo os fins dos tempos. Toda geração vive os fins dos tempos. Os fins dos tempos, ele pode ser de uma forma genérica,
vai acabar para todos, mas todos aqui têm um fim de tempo. Todos aqui têm, como eu aprendi 2 semanas atrás, uma senha. A senha, eu não sei quem que é o próximo, quem está na minha frente, ou eu estou na frente de quem, mas todos nós um dia vamos ter um fim. A questão é, enquanto esse fim não chega, o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor trouxe para mim? A revelação. A revelação da palavra é o mais importante para que eu possa construir a minha vida e reorganizá-la segundo a vontade de Deus. Sabe qual é o erro de muitas pessoas? A gente prega o Evangelho. Aqui o pastor Tony, ele não traz uma opinião dele, que é a palavra. A palavra precisa ser praticada. Mas tem gente que sai daqui, segue o jogo do jeito que está. Mas há pessoas em que o Espírito Santo toca. E como que eu falo que a palavra ela toca na gente? Ela toca quando você se sente incomodado. Sabe por quê? Nós estamos vivendo os últimos tempos, eu estou falando que a gente acha que o anticristo é aquele que virá um chifre, um aspecto de besta, com um aspecto asqueroso, um monstro, sei lá. Mas o anticristo, o espírito do anticristo, ele já age sobre a terra. Da mesma forma que o reino de Deus, ele já opera há mais de 2000 anos, o espírito do anticristo também. E não pense que o espírito do anticristo está ali em outras religiões. Eu falo que há muitos espíritos de anticristo dentro das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas. Porque as pessoas hoje em dia, elas vão num culto, elas querem assistir um show. Aí é o que eu ouço muito das pessoas: eu gosto de ir lá naquele lugar, nossa, é muito linda a música é muito linda. Pessoas que não louvam a Deus, pessoas que querem ser louvadas, elas querem assistir um show, elas não querem uma igreja, elas querem um entretenimento. Eu gosto de ir lá naquela igreja, nossa, porque a gente sai ali motivado, porque eu vou ser um vencedor. Mas não é esse o propósito. O propósito de Deus se esvaziar da sua glória e vir na forma de homem, a soberania dele, para dizer: aconteceu um probleminha no meio do caminho. Adão e Eva fizeram caca. Mas, casal, o que você tem a ver com Adão e Eva? Gabriel, o que você tem a ver com Adão e Eva? Ruth, o que você tem a ver com Adão e Eva? Madalena, Fabiola. É por isso que Deus, ele fala assim, é por isso que eu vim aqui na forma de homem, para me revelar, para que vocês se desprendam da matéria. E aí, quando a gente tem uma pregação como essa, talvez não é aquela pregação que todo mundo gosta. Glória a Deus, aleluia. Você sai assim, parece que você tomou energético com café expresso, e você está ali e tomou umas 3 Ritalinas. Você está ali assim, glória a Deus, você está ali, não, vamos marchar. Vai passar um efeito. E você vai continuar do mesmo jeito. Agora, quando você ouve uma palavra dessa, se ela não mexer com você, meu irmão, algo está errado. Porque a palavra de Deus, ela tem que fazer com que você se revolte, não para o pastor Tony, não para a igreja. Sabe com quem que você tem que se revoltar? Sabe com quem, Casão? Eu vou mostrar foto aqui de quem que... Eu trouxe uma ilustração aqui, Eu vou mostrar. Sabe, é dessa pessoa que você tem que se revoltar, Casão. Ela não é. Alguém quer ver a foto? Quem quer ver a foto? Da pessoa que você vai ter que se... Com quem que você tem que se revoltar? Quer ver, Fabiano? Você sabe? Alguém não sabe? Alguém quer ver? Quem é curioso aqui? Eu estou com a foto aqui, eu vou apagar, porque eu não vou trazer para o povo da noite. Alguém quer saber? É interessante, não é, Casão? Alguém quer ver? A Ana quer ver. Você tem que se revoltar com essa pessoa, Ana. Ana, é com essa pessoa que você tem que se revoltar,
Vocês entenderam? Eu tenho que olhar para o espelho e falar, eu tenho que ser melhor. Só que ao mesmo tempo você tem que falar assim, mas sozinho eu não consigo. É por isso que tem a igreja. E é por isso que é o Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Amém? Feche seus olhos e